Bom, gente, nós vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do alumínio. Lembrando a vocês que sempre o elétron que entra primeiro é o de spin negativo. O spin negativo, né? O spin negativo, né, representa assim, olha. E ele entra primeiro, com a setinha para cima. Pode ser assim e pode ser simplesmente metade da seta, assim também. Bom, então, são três elétrons. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, observaram que primeiro entrou todos os negativos. Veja só, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ocupa primeiro as subdivisões dos subníveis primeiro. Aí depois é que vem o de seta para baixo, que é o positivo. Né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e no final 13. Bom, nós vamos agora dar todos os números quânticos do elétron número 13, este aqui, que foi o último a entrar. Primeira coisa, qual é o número quântico principal? O N. Como está aqui na terceira camada, olha, o número 3 indica terceira camada, que é o KLM, né, a camada M. Então aqui o próprio número já indica o número quântico principal. O número quântico secundário, chamado também de azimutal, quando o elétron está no subnível S, o número quântico secundário ou azimutal é 0. Quando o elétron está no subnível P, é 1. Quando o elétron está no subnível D, é 2. Quando o elétron está no subnível F, é 3. Como nós vimos aqui, olha, ele está no P, o 13º elétron. Portanto, o número quântico secundário vai ser o 1 aqui, olha. Então, vamos colocar o número quântico secundário 1. Para o número quântico magnético, nós utilizamos, são três números, ou é 0, na realidade pode ser até 6, né? Ou é 0, ou é menos 1, ou é menos 2, ou é mais 1, ou é mais 2. Isso se for até o subnível D. Se for até o subnível F, começa com menos 3, menos 2, menos 1, no meio 0, mais 1, mais 2, mais 3. Então, veja só, terminou no subnível P, conforme nós vimos aí, né? Subnível P. O P, ele tem três subdivisões. O do meio sempre é 0, se tem 3 é menos 1 e mais 1. Como o elétron entra primeiro no primeiro quadradinho aqui e depois vai completando com os negativos, aqui só teve 1. Então ele entra nesse primeiro quadradinho que é menos 1 aí. Então o número quântico magnético é número 3 menos 1. E no
no final, que é o de spin, nós vamos verificar o seguinte, que entra no subnível, na primeira divisão, o negativo, que é a seta para cima. Então, este aqui é o número 13, então esse é o de spin negativo, que a gente representa assim, ó. Vamos aproveitar que já está pronta a distribuição e vamos ver aqui o elétron número 10. O elétron número 10 está no subnível 2, quer dizer, está no subnível P na camada 2, ou número quântico principal 2. Portanto, ele é o 2. O número quântico azimutal, que é o secundário, se o elétron estiver na camada S, é 2. Se ele estiver na P, é 1. Na D2, na F, 3. Portanto, ele está na camada P. E aí é 1. O magnético começa sempre com negativo, né? Só que quando só tem o S, é 0. No caso aqui do P, ele permite 3 possibilidades. Do meio 0, da esquerda menos 1, da direita mais 1. Como está no terceiro quadradinho aqui, que é o da direita, ele é o mais 1. Este aqui, olha. Né? Então é mais 1. Agora é que vem o detalhe da setinha, né? Entra primeiro todos os negativos, depois os positivos. Nós já vimos que só se movimenta aos pares e que o movimento de rotação de um elétron é num sentido e o outro no sentido oposto. Cria esse campo magnético. Neste caso aqui, este elétron aqui é o segundo a entrar neste subdivisão do subnível e, portanto, o primeiro que entrou aqui é o negativo e este aqui é o positivo. Bom, nós vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do bário. Como o bário ele é muito grande, né, nós resolvemos deixar assim para terminar no final, aí, né, já quase no final. Mas dá para a gente conferir aí os elétrons. Então veja só, como que deveria ser. Primeiro elétron, aqui, vermelhinho, que é o negativo, que entra com a setinha para cima. Segundo, o positivo. E aí vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Aí da agora para frente a gente continua. 36. Então vamos lá. Vai o 37. E depois o 38. E depois o 39. 40. 41. 42. 43. Aí vai o 44, 45, 46, 47, 48. Aí volta novamente. 48, 49, 50, 51 e 52, 53, 54. E aí continua. 55 e no final o último aí é o 56.
Bom, vamos fazer assim, parecido com o que nós fizemos no alumínio, né? E vamos dar aí todos os números quânticos aí, do último. Depois a gente escolhe um aleatório e dá todos os números quânticos. Número quântico principal aí, né? Que é este último que entrou aí na subdivisão aí é este aqui. Este é o número 56. Então, este último elétron aí, ele está em qual camada? Na camada 6, que é a P, né? Então, aqui subnível S e número quântico principal 6. Aqui dá para vocês observarem os números quânticos. Então, o número quântico principal qual é? É o 6. Bom, número quântico secundário ou azimutal. Este aí se refere a qual subnível que está. Se for o subnível S, nós já vimos que é o 0. Se o elétron estiver no subnível P, é 1. Se o elétron estiver no subnível D, é 2. Se estiver no F, é 3. Então aí a numeração se refere a qual subnível está. Está no S? Então o número quântico secundário azimutal é 0. Está no P? O número quântico secundário é 1. Está no D? É 2. Está no F? É 3. Neste caso aí, nós vimos que é 6S. Então, o S, o secundário, o azimutal é 0. Bom, o terceiro se refere ao número quântico magnético, que é N ou ML. Neste caso aí, em qual parte do subnível está? Nós vimos anteriormente que se for o S, ele só tem o 0. Se for o P, do meio é 0, o primeiro é menos 1 e o terceiro é mais 1. Se for no subnível D, são 5 divisões. Do meio 0, né? Então aí é menos 2, menos 1, mais 1 e mais 2. Aí. Então, se for subnível S, só tem o magnético 0. Né? Só tem 1. Se for o P, nós vimos que pode o do meio 0. Se estiver o elétron neste aqui é menos 1, neste mais 1. Se for o D, ele tem 5 partes. Do meio 0, menos 2, menos 1. Mais 1, mais 2. Bom, vamos ao nosso caso aí, que é o último elétron aí, né? Que é o de número 56. Ele está no subnível S. E o subnível S só comporta uma casinha. E, portanto, se é uma só, é o S. O S, então, neste caso aí, é 0. Né? É 0. E aí, então, aqui também é 0. Por um acaso, pode coincidir, né? De o azimutal ser 0 e o magnético também ser 0. Isso aí não tem problema, não. Falando que o magnético vai até mais 3 ou menos 3, né? Bom, e agora o de spin. Qual é o movimento de rotação? É o negativo? Se for negativo, o spin é menos meio. Se for positivo, nós vimos que é mais meio. Como que nós vamos saber?
Nós vamos saber olhando a setinha. Se for para cima, é negativo. Se for para baixo, é positivo. Então, aí nós vimos que a setinha está para baixo. Então, a resposta é mais meio. Vamos ver esse aqui, olha. Bom, este aí, primeira coisa, é o número quântico principal. Se nós observarmos, ele está no subnível D. Está na camada 3, ou seja, o número quântico principal aí é 3. Número magnético, ou, aliás, o azimutal, o L, né? Nesse caso aí, o azimutal vai de 0 a 3. Então, se estiver no S é 0, no P é 1, no D2 e no F é 3. Neste caso, nós observamos que o subnível D, o elétron está no subnível D. Se é D, é este aqui, é o 2. E o magnético ou é 0, ou é um número negativo, ou é um número positivo. Se estiver no meio, aqui é 0. Se estiver aqui é menos 2, menos 1. Mais 1 e mais 2. Portanto, está aqui na posição mais 1. Se estiver a setinha para cima, significa negativo. Se estiver a setinha para baixo, positivo. Para cima é negativo. Portanto, o spin é menos meio. Aqui nós vamos fazer o contrário. Nós dávamos um elétron, né, uma posição no diagrama energético, pedimos os números quânticos. Aqui nós vamos fazer o contrário, nós vamos dar os números quânticos e vamos pedir para vocês identificar de qual elétron se trata. Elétron número qual, e baseado no número de elétrons, nós vamos dar aí os números atômicos e, em consequência disso, nós vamos dar os números deles, né? Vamos dar os nomes deles. Então, vamos ao primeiro exemplo. No primeiro exemplo, fala aqui, olha, número quântico principal 3. Número quântico principal 3, vocês podem ver que se trata, pode ser o 3S, o 3P, o 3D. O 3 só tem essas possibilidades. Então, nós já sabemos qual é o número quântico aí, né? Já sabemos aqui, olha. Vamos colocar 3. Agora é que vem o detalhe aí. Pertence ao S, ao P ou ao D? Aqui está dizendo o seguinte, que se trata do número quântico secundário, o azimutal 2. O 2 é este aqui, ó. O 2 se refere ao D. Então já sabemos que se trata do 3D. Aqui fala o seguinte, que o magnético é 0. O D, ó, 3D é este aqui. O magnético é 0, significa que ele está no meio aqui, olha. Tanto pode ser esse negativo, como pode ser esse positivo. Aqui fala o seguinte, olha, número quântico de spin é mais meio. Então significa que é este aqui, ó. É este aqui que vai ser o número aí. Então agora nós temos dentro do D, dá para a gente colocar já o total de elétrons assim, olha. Né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então no 3D nós temos 8. Nós poderíamos somar os anteriores, né? O 3S, o 3P, o 2S, 2P, 1S, daria para dar o número do elétron. Mas nós podemos também contar até chegar aí. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então nós já sabemos que o número atômico é o número de elétrons, aí esse número aí é 28. E qual é o átomo que possui o número atômico 28? Se vocês consultarem a tabela periódica, vocês vão ver que se trata do níquel. O níquel tem número atômico 28, ou seja, 28 elétrons. Bom, então nós já sabemos que esse aqui se trata do níquel, né? Terminou aqui 3D, se trata do níquel, número atômico 28. Vamos ao segundo exemplo. Aqui no segundo exemplo, fala o seguinte, que o número quântico principal é 4. Então vamos colocar aí o 4. O 4, segundo o nosso diagrama energético, ele vai mais, né? Vai até 4F, mas no nosso esquema aí, o 4 aqui tem ou é 4S ou 4P. Então a gente já fez para não ultrapassar esse pequeno diagrama aí. Então vamos ao segundo, que é o azimutal. Aqui diz que está no 1, portanto é o P. Aqui diz o magnético é mais 1, então menos 1, 0 e mais 1. Eu pus 2 aqui, mas é mais 1. Então este aqui é mais 1, né? Vocês podem reparar que o outro de baixo é mais 1. Então este aqui é mais 1. É este aqui, olha. É este quadradinho. Agora nós precisamos saber o seguinte: qual é o número de spin? É o negativo ou é o positivo? Aqui diz que o número de spin é o negativo. Então nós estamos nos referindo a este vermelho aqui, olha. Então vamos contar e ver qual é o total de elétrons que vai dar aí. Aí nós já podíamos colocar, por exemplo, que, né, considerando que entra primeiro os negativos, e aqui está no terceiro negativo, que o 4P então tem 3. Ele poderia ir até 6. Agora vamos ver qual se trata, né? Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Portanto, o total de elétrons é 33. E que átomo que possui o 33? O arsênio. Então, aqui ficou 4P3. Bom, e o último aqui, número quântico principal é o 5. Então, já sabemos que é o 5. O secundário, o azimutal, é 0. Sabemos que trata do 0. Aqui diz que o magnético é 0, ou seja, é um desses dois, né? E aí fala que o número quântico de spin é mais 1, ou seja, é a setinha para baixo, né? Então vamos aqui só para otimizar, né, o tempo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 36, 37, 38. Portanto, o total, o número de elétrons aí, que é o último aí, né, é 38. Qual é o número de elétrons? Qual é o número atômico 38? É o do estrôncio. Então, fica encerrado essa parte de números quânticos.